Não é por nada não, mas eu acho que vocês vão curtir pra caramba esse livro aqui, na minha opinião. Eu espero que vocês estejam todas bem e hoje vamos falar sobre Lendários, o último lançamento, quer dizer, o lançamento mais recente da editora Intrínseca, que conta com a tradução do Jin Anotsu e foi escrito pela autora americana Tracy Deonn. Um livro YA que deu um burburinho lá fora e pelo visto tá dando um burburinho aqui também. Já digo a vocês que esse foi um dos roteiros mais difíceis que eu fiz, eu fiquei travada nesse roteiro por 2 dias, então eu peço pra vocês fortalecerem o meu trabalho curtindo, se inscrevendo aqui no canal se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Comenta aqui embaixo se você já leu Lendários ou pretende ler e também manda esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares que gostam de leitura e vamos para o vídeo. Um livro com representatividade racial e LGBTQIA+. Lendários é uma leitura muito divertida, que tem um triângulo amoroso que deixa a gente empolgado, mas também não só de flores vive o leitor, não é mesmo? Traz diversos problemas bastante sérios e diversas discussões que a gente precisa, no caso, discutir nos dias de hoje. O livro traz os temas como racismo, paternidade, maternidade, ancestralidade, mito da meritocracia e também luto. Aqui vamos conhecer a Bri, essa maravilhosa da capa, que perdeu a sua mãe recentemente com apenas 16 anos e decide sair da sua cidade natal e se muda para uma cidade onde vai participar de uma espécie de programa pré-universitário para alunos de excelência junto com a sua melhor amiga Alice Chen. O principal intuito da Bri é mais ou menos se afastar de todas as lembranças, as memórias que aquela cidade trazia sobre a sua mãe. E no seu primeiro dia de campus, elas decidem ir, ela e a sua melhor amiga, decidem ir a uma espécie de uma festinha, só que lá ela presencia o ataque demoníaco e 2 jovens lutando contra esse demônio. O que ela não imaginava era que esse acontecimento mudaria a vida dela completamente, porque com o desenrolar da história, ela acaba descobrindo uma sociedade secreta composta de descendentes dos cavaleiros da Távola Redonda, sim, os cavaleiros da antiga lenda de Rei Arthur e mais. Essa sociedade pode estar ligada com a morte da sua mãe. Eu adorei Lendários porque aqui tem um mini torneio, tem pegação, tem beijo na boca, tem gente pentelha também, tem gente racista, tem gente escrota, óbvio. É bem um livro com uma pegada bem adolescente, mas também ele conquista pessoas mais velhas. E são justamente assuntos não tão jovens assim, mas que despertam a curiosidade e também o debate sobre alguns assuntos. E aí eu te pergunto, o que você faria se você fosse um único indivíduo preto dentro de uma sociedade composta por pessoas brancas? E outra pergunta, a maior de todas, a principal, quer dizer, você conhece, sabe o suficiente sobre os seus ancestrais? Então vem comigo, sem spoiler, esse é o Mais Que Uma Resenha. Contextualizando a história, ela se passa no sul dos Estados Unidos, onde por muitos anos foi conhecido como uma região extremamente violenta devido à segregação racial. Lá que entrou em vigor a lei Jim Crow. Se você não conhece essa lei, vou deixar aqui nos cards o link para você assistir depois desse vídeo. Um livro que eu explico bastante sobre a lei Jim Crow. E essa tensão racial, ela continua, ela permanece com o passar dos anos. Não somente como nos Estados Unidos, como aqui também. A obra não somente traz o racismo explícito, também traz o racismo implícito, como chamamos de racismo estrutural, qual às vezes a gente presencia e nem sabe, e sofre e também não sabe. É a partir daí que a obra traz o conceito de colonialidade. De acordo com o Google, colonialidade pode ser compreendida como um fenômeno histórico e cultural que tem sua origem no colonialismo, mas que se mantém após a experiência colonial. Mesmo com o fim do colonialismo, a colonialidade se propaga, mantendo a lógica de relações coloniais entre saberes e modos de vida. Como diz o conceito que eu trouxe para vocês, as relações coloniais, elas foram um grande pilar para que o racismo estrutural se consolidasse nos nossos dias atuais. Relações coloniais nada mais é do que a branquitude acreditar que pessoas racializadas estão aqui para servi-las, assim como aconteceu na época da escravidão. Um grande exemplo para provar que isso não são vozes da minha cabeça, esse ano em fevereiro saiu uma matéria que vocês estão conferindo aí na tela,
onde diversos trabalhos de denúncias de trabalhos análogos à escravidão foram denunciadas no Ministério do Trabalho e as vítimas foram para a justiça para reivindicar os seus direitos. Mas isso não é somente quando alguém presta serviço a você. Essa questão tem muito a ver com poder, hierarquia, submissão e opressão, onde culturalmente quem tem privilégio se encontra no topo da pirâmide e tem o poder de oprimir e acaba oprimindo quem está na base dela. Essa estrutura é tão forte em nossa sociedade que em diversas situações, pessoas racializadas acabam percebendo que não conseguem ocupar alguns espaços, o que é exatamente o que a Bri sente quando ela encontra essa sociedade secreta. Porém, movida pela raiva e pela curiosidade, pelo seu objetivo, ela passa a ser treinada para fazer parte dessa sociedade secreta. E eu não vou falar como, porque vocês têm que ler o livro. A Bri tem um grande objetivo de ocupar esse lugar. Ela precisa descobrir o que causou a morte da sua mãe. Mas se submeter a um lugar, como ela mesma diz, as pessoas me singularizam por causa da minha aparência e daquilo que eles decidiram que eu represento, trará algum conforto para ela? Muito do que a Bri está passando são efeitos colaterais do luto que ela acaba adquirindo para se defender. E aí entra um dos assuntos mais interessantes do livro que pouquíssimas pessoas falam sobre: a dor do luto. E assim, eu pesquisando sobre o luto, descobri os 5 estágios do luto. O luto nada mais é um conjunto de reações a uma perda significativa, geralmente pela morte de outro ser. Segundo John Bowlby, quanto maior o apego ao objeto perdido, maior o sofrimento do luto. O luto tem diferentes formas de expressão em culturas distintas. Mas o luto pode ser vivenciado não somente perante uma morte, como também uma mudança drástica na sua vida ou até mesmo um término de um relacionamento. A Bri, além de lidar com a morte da mãe, ela precisa lidar com as mudanças que essa morte causou ao redor dela. E até mesmo percebemos que a Bri perde um pouco da sua identidade, porque ela se divide em 2, a Bri de antes e a Bri de depois. A Bri de antes é a Bri real, e a Bri de depois é a Bri que não se permite e se fecha para o mundo. Os 5 estágios do luto são a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Na página 19 ela diz: algumas verdades são apenas ensinadas pela tragédia. A primeira que aprendi é que, quando as pessoas reconhecem a sua dor, elas querem que a sua dor também as reconheça. Eles precisam testemunhá-la em tempo real, ou você não está fazendo a sua parte. Além de não querer que as pessoas testemunhem a sua dor, a Bri é movida pela raiva para encontrar o real motivo, a real verdade sobre a morte da sua mãe. E é exatamente devido a essa persistência que a autora coloca no final do livro que a Bri sofre, como a autora também sofreu, do transtorno do luto complexo persistente, quando a pessoa ela não consegue sair do luto. Em Lendários falamos muito sobre o papel da morte nas nossas vidas, principalmente na vida de pessoas racializadas, quais não tiveram muitas vezes a oportunidade de conhecerem a história dos seus antepassados, devido ao apagamento cultural, à opressão, escravidão e genocídio. Antepassado, em genealogia, é o antecedente já morto ou que se localiza em várias gerações anteriores na representação gráfica da árvore genealógica, o que nos remete à ancestralidade, que é a linhagem genética a qual um determinado indivíduo pertence. Por exemplo, se a pessoa tem genes comuns a europeus e africanos, é como um mapeamento genético proporcionado pelo teste de DNA que será possível descobrir de onde vieram seus antepassados. É exatamente quando uma galera fala: ah, o meu avô é italiano, ah, a minha família praticamente toda veio da Holanda. Acontece que algumas pessoas têm a oportunidade de conhecerem essas histórias e outras não. No caso, a sociedade secreta, as pessoas que compõem a sociedade secreta, elas têm essa oportunidade. Por quê? Porque eles escravizaram, não foram escravizados. A ancestralidade é muito mais ligada ao seu físico, ao mental, crenças e ensinamentos e também ao espiritual, que é passado de geração em geração. É exatamente por isso que pessoas racializadas batem tanto tecla, principalmente pessoas pretas, que saberem sobre os seus ancestrais é como se elas pertencessem a algum lugar. E preste atenção a um capítulo do livro que se chama Raízes. Lembrarmos o que nós somos e como chegamos até aqui é uma das principais características que me emocionaram em Lendários. Lembrar que eu não estou sozinha,
sozinha e que você não está sozinho. Precisamos de mais narrativas como essa para lembrarmos quem realmente deve ser lembrado. Como a autora diz, o ciclo arturiano é uma oportunidade de nos reorientarmos em direção às histórias que queremos preservar e redescobrirmos quem realmente merece se tornar lendário. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero também que vocês leiam Lendários, lembrando que aqui na descrição estará o link para vocês adquirirem esse livro lá na Amazon. Assim vocês adquirem o livro, eu ganho uma comissão e você não paga absolutamente mais nada por isso, beleza? Até o próximo vídeo, um grande beijo e até a próxima. Tchau!